Então, vamos aqui iniciar a nossa análise. Vamos colocar primeiro o do DC, por exemplo, aqui. Vamos pegar o nosso exemplo do DC. Lembrando que a gente está fazendo o cálculo da complexidade de pior caso, tá? Quando não se fala qual complexidade é, a gente sempre pensa no pior caso, tá? Então, no pior caso, o algoritmo DC, o que é que ele faz? Ele vem lá de cima, né? Ele vai pegar isso aqui, aí desce para cá, por exemplo, desce para cá, ele desce o máximo que ele pode. Tudo bem? E o máximo que ele pode descer é o quê? É exatamente a altura, né? É a altura que você tem, a altura da sua árvore. Tudo bem? Da árvore. Então, no pior caso, ele vai percorrer essa altura dessa árvore inteira. Então, como é que a gente faz para saber que a altura dessa árvore é essa daí? O mesmo é válido para o subir também, né? No pior caso, ele vem lá de baixo, né? Lá do nó mais abaixo que está até a raiz, ou seja, ele vai pegar a altura também. Então aqui a gente está calculando tanto o tempo do subir quanto do descer. Tudo bem? Então, como é que fica a complexidade aqui para a gente fazer o cálculo, né? Então, vamos lá fazer. A complexidade aqui, no caso, está igual à altura, né? A altura lá da árvore, né? Então, como é que a gente faz aqui? Vamos supor o seguinte, que você tem sempre a árvore cheia, tudo bem? Você sempre tem a árvore binária com todos os nós possíveis lá das suas folhas, tudo bem? Então, suponha o seguinte, primeiro caso, né? Eu vou colocar aqui, o N aqui seria a quantidade de nós que você tem, né? E o H seria a quantidade de nós que você tem lá na altura, né? Para dar a altura, aquele caminho, né? Exatamente a sua altura, o tamanho lá da sua altura. Então, aqui você tem esses dois parâmetros, tá? Então, se o N aliás, se você tem exatamente essa árvore aqui que só tem um único elemento, né? Então, você tem que o N é igual a 1 e você tem que o H é igual a 1 também, tá? Se você tem assim, ó, essa árvore aqui, né? Você tem que o N é igual a 3, né? E que a sua altura é 2. Então, aqui você tem 2. Até agora não dá para ver muita coisa não, né? Mas vamos lá. Se você tem essa outra árvore aqui, aqui você tem quantos elementos? Até aqui você tem 3. Para chegar até aqui, você faz o quê, pessoal? Lembrando lá do RIP, multiplica por 2 e soma com 1. Tá? Então, você tem 3 vezes 2, dá 6, mais 1, 7. Então, eu sei que claramente você vê aqui, você bate o olho e você fala que é 7, mas só para a gente lembrar, tá? Então, aqui você tem 7, na altura 3. Então, você tem a altura 3, eu vou colocar aqui, tá? Então, esse outro camarada aqui, ó, ele tem quanto aqui? Né? Aqui você tem 7, né? Aí, para você chegar até esse outro aqui, você faz o quê? Multiplica por 2 e soma com 1. Ou seja, 7 vezes 2 dá 14, mais 1 fica 15. Então, aqui você sabe que você tem 15 elementos. Então, aqui a gente vê que essa ideia lá de multiplicar por 2 somar 1 fica mais evidente, né? Assim, você fica mais fácil do que você sair contando de 1 por 1, né? Então, eu não vou fazer os outros aqui todos não, mas você sabe que aqui vai ter quantos elementos aqui? Ah, desculpa, uma coisa que eu esqueci de botar aqui foi a altura, né? A altura até aqui, ó, é 4, né? Ó. Então, até aqui, se eu tivesse feito todos esses elementos aqui, qual a soma total aqui de elementos eu vou ter? Olha, professor, pega aquela mesma ideia, ó, que é 15, né? Ó, multiplica por 2 e soma com 1. Multiplicado por 2 dá 30. Mais 1 fica 31, né? Isso aqui para a altura 5. Então, o que é que eu posso fazer aqui, né? Eu posso perceber que tem um certo padrão aqui nisso, né? Como assim, professor? Você tem esse padrão aqui, ó, que o 1
é a mesma coisa que 2 elevado a n... Opa, desculpa. Elevado a 1 menos 1, tá? O 3 é 2 elevado a 2 menos 1. O 7 é 2 elevado a 3 menos 1. O 15 é 2 elevado a 4 menos 1. O 31 é 2 elevado a 5 menos 1. Aí você percebe aqui a semelhança que você tem. Ó. Aqui, quando você tem a altura 1, o expoente aqui é 1. Quando a altura é 2, o expoente aqui é 2. Quando a altura é 3, o expoente aqui é 3. Quando a altura é 4, aqui o expoente é 4. Quando é 5, aqui o expoente é 5. Ok? Então, aqui você percebe o seguinte, né? Que se a altura for h, aí você vem aqui reto, aqui, porque você quer achar alguma fórmula aqui, né? Então, se aqui é h, então, quanto vai ser n? N vai ser igual a 2 elevado ao h menos 1. Olha que legal. Lembrando que eu estou tentando focar nesse cara aqui, que é o h, tá? Então, se eu sei que o n é igual a 2 elevado a h menos 1, então eu sei que o menos 1 aqui ele está subtraindo, então ele vai para o outro lado somando, né? Então eu fico com n mais 1 igual a 2 elevado a h. Tudo bem? E aqui, ó, usando a definição de logaritmo, a gente tem que o h é igual ao logaritmo desse cara nessa base aqui, que é o 2. Eu só estou usando definição, não estou fazendo cálculo nem nada, não. Simplesmente a definição estou aplicando aqui. Então, h é igual ao logaritmo de n mais 1 na base 2. Então, eu vou subir aqui um pouco aqui para a gente discutir um pouco melhor isso aqui. É o seguinte, eu sei que n mais 1, ó, n mais 1 é menor ou igual do que n mais n, né? Isso aqui se você pegar o n maior do que 1, por exemplo, né? Porque aqui vai ser 1, desculpa, aqui vai ser 2, 3, 4, enfim, vai ser maior. E se você trocar essa operação de soma por multiplicação, você vai ter o n vezes n, né? Que é igual a n ao quadrado, tá? Então, esse cara aqui, ó, se você tirar ele, né, o n mais 1 e botar n ao quadrado, você vai ter um cara que é maior, né? Então, logaritmo de n ao quadrado na base 2. Utilizando a propriedade de logaritmo, esse 2 ele pode sair daqui e vir para cá, né? Multiplicando. Então, aqui você tem que é menor ou igual do que 2 vezes logaritmo de n na base 2. O que é que você está mostrando aqui, ó? Você está mostrando que o h ele é menor ou igual do que uma constante positiva vezes logaritmo de n na base 2. Então, você está mostrando aqui que o h, ele é o que, pessoal? Ele é O de log n. Tudo bem? Uma coisa importante aqui para a gente entender também, ó, é o seguinte, que aqui, ó, quando eu coloquei O de log n, eu não coloquei na base 2. Ó. Perceba que eu não coloquei na base 2, eu não coloquei base nenhuma. Aí você pode pensar de um modo errado que eu estou colocando na base 10, né? Porque lá no ensino médio a gente aprende que é base 10. Tudo bem? Acho que quando a gente faz matemática também, lá é na base E, né? Às vezes, então, tem alguns professores que eles consideram que se você não colocar também é base E, né? De modo geral, para computação, a gente suponha que é na base 2. Então, quando a gente não coloca base, a gente sempre deve pensar que é na base 2, tá? Mas nesse caso aqui em específico, que está dentro do O, mas poderia ser do ômega e do θ também, né? Aqui não significa base nenhuma, né? Agora a gente vai entender por que aqui não significa base nenhuma aqui dentro. Isso quando está dentro de alguma anotação, tá? De alguma anotação O, ômega e θ. Ora, se você pegar aqui, ó, o logaritmo de n na base
A, colocar sobre logaritmo de B na base A, você, por propriedade dos logaritmos, tá? Eu não vou provar essa propriedade, tá? Mas entendam que isso aqui é uma propriedade dos logaritmos, tá? Isso é igual a logaritmo de n na base B, tudo bem? Isso aqui a gente tem isso aqui é uma das propriedades, tá? Então, eu vou deixar ela aqui no canto aqui, ó. Então, se esse cara aqui ele está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, logaritmo de n na base A dá igual a logaritmo de n na base B vezes o logaritmo de B na base A. Tudo bem? Aqui eu estou considerando que A e B eles são constantes, tudo bem? São constantes, são CTE. Constantes eu boto assim, tá? Então entendam que isso aqui é constante. Então, ora, se você tem um cara que é O de logaritmo de n na base B, pode ser esse 2 aqui que eu botei, entendeu? O A e o B você tem que são constantes positivas, tá? Então, você tem que, como o n, desculpa, eu me enganei aqui, não é na base B, não, é na base A, aqui, que eu estou pegando esse cara aqui, ó, viu? Então, eu sei que esse cara, ó, log de n na base A, ele é igual a quem? Ele é exatamente igual a esse cara aqui. Tudo bem? Então, isso aqui é logaritmo de n na base B vezes logaritmo de B na base A. Esse cara aqui, ó, logaritmo de B na base A, ele é uma constante. Por quê? Porque A e B são constantes. Tudo bem? Então, isso aqui é uma constante. E você pode lembrar lá da nossa aula, né, que se você tem uma constante vezes o cara que está aqui dentro, você pode fazer umas operações e concluir que, na verdade, é O de logaritmo de n na base B. Então, o que foi que você fez aqui? Ó? Você partiu de um logaritmo de n na base A e concluiu que pertence ao mesmo conjunto de O de n na base B. O que é que eu estou falando para você? Que não importa a base que você bote aqui lá na notação O. Você simplesmente pode trocar por outra base, entendeu? Então, quando eu colocar aqui em cima, né, ó, desse modo aqui, logaritmo de n, você entenda que pode ser em qualquer base, tá? Porque simplesmente você pode trocar pela base que você quiser. Tudo bem? E, claro, com esse entendimento aqui, a gente vai dar prosseguimento na aula. Então, se a gente voltar aqui para o começo, o subir e o descer, eles têm complexidade O de log n, tá? Então, vamos lá para os nossos algoritmos para a gente completar a nossa análise. Então, aqui no nosso procedimento subir, a gente tem que ele é o quê? Que ele é O de log n. Mesma coisa vai funcionar para o descer, né? Então, o descer também ele é O de log n. Vamos aqui para o nosso inserir. Ó. Nosso inserir, a gente tem que essa linha aqui, 4, né? Ela é log n. Tudo bem? As outras linhas elas são O de 1, né? Então, você tem O de 1 lá na linha 1, 2, 3 e 5, né? Eu não vou colocar, tá? Mas no pior caso lá do nosso inserir é quando ele chega nessa linha 4 aqui que tem o maior custo, entendeu? Que é log n, né? Então, o nosso algoritmo inserir também ele vai ser log n. A mesma coisa vai funcionar aqui para o nosso remover. A diferença é que ele tem o algoritmo descer, que é log n. Então, aqui, no pior caso, ele vai chegar aqui nessa linha 5 e vai executar uma coisa que é log n. Então, o nosso algoritmo remover ele vai ser log n também. Vamos aqui analisar o nosso construir aqui. O nosso construir, ele tem esse cara que é o descer, que é log n. E tem que está dentro de um for, né? Então, você vai executar quantas vezes esse log n aí, né? Você vai executar n sobre 2, né? Então, fica o tempo dele dá n sobre 2 vezes O de log n.
Isso aqui é n, O de n, log n. Aí você pode pensar assim, professor, o senhor falou que o construir era O de n. Ele é O de n mesmo, tá? A gente pode fazer uma análise melhor nele e chegar nessa conclusão de que ele é O de n, tá? Aqui é porque a gente está fazendo uma análise por cima, tá? A gente está considerando que toda a vida ele vai descer a altura lá da nossa árvore, só que isso aqui é mentira, tá? Isso aqui não é verdade, mas a gente consegue um bom argumento para dizer que ele é um algoritmo bom, tá? Tudo bem? Mas aqui no caso a gente precisa fazer uma análise mais profunda para chegar na conclusão do O de n, tá? Aqui o nosso heap sort, o nosso construir, ele é O de n, tá? A gente vai ver já já. Aí aqui na linha 4 a gente tem que é log n. Tudo bem? E, claro, essa linha 3 ela é O de 1, tá? O de 1. Só que esse log n aqui você vai executar quantas vezes, né? Aqui o nosso heap sort ele vai ficar com a conta o quê? O tempo dele vai ser O de n, que é a linha 1, né? Depois ele vai vir para um for, que ele vai repetir n vezes, ou seja, mais n vezes... O de 1 não vou colocar, tá? Mais vezes um cara que é O de log n, tá? Então, isso aqui vai ser igual a O de n mais O de n log n. Eu deixo como exercício para você mostrar que isso aí é n log n. Então, o nosso heap sort, ele é O de n log n. Agora, para finalizar a aula, fechar a aula, a gente vai para a análise do nosso construir, tá? A gente vai chegar na conclusão de que ele de fato é O de n.